Muito boa tarde, aqui é o pastor Marcelo Araújo, do Ministério Apostólico da Igreja Comunhão Plena. Estamos ao vivo no programa Vida Plena com Deus. Muito obrigado pela sua audiência de todo o território nacional. Obrigado você que está nos assistindo agora. Muito obrigado você que está ligando aqui também ao vivo na TV. Muito obrigado você que está divulgando essa programação que tem sido uma bênção. Começamos ao meio-dia com o nosso apóstolo Sérgio Lopes profetizando sobre a tua vida, onde curas, milagres e maravilhas aconteceram, onde revelações do nosso amigo Espírito Santo, como temos aprendido com o nosso apóstolo Sérgio Lopes, foram dadas a todo o território nacional. E para você, muito obrigado pela sua audiência, em nome de Jesus. Começou agora a parte do programa onde o povo quer saber, onde você que está nos ouvindo agora, você que está nos assistindo agora, em todo o território nacional, fará perguntas que quem sabe você gostaria de fazer, mas infelizmente não tem resposta. Por quê? Porque não tem como perguntar. Mas aqui no nosso programa, o povo quer saber, no programa Vida Plena com Deus, você pergunta e nós vamos responder para você, onde convidados especiais têm passado aqui todas as tardes e você com certeza tem sido mais do que abençoado e abençoada no nome do Senhor Jesus. E hoje à tarde aqui, um convidado, uma convidada, na verdade, mais do que abençoada. É uma honra ter essa convidada conosco. Eu quero apresentá-la, uma mulher de Deus, desembargadora federal do TRF, terceira região, e também membro ali do TRE, aqui de São Paulo, doutora Mali Ferreira. É uma honra tê-la, senhora, aqui nessa tarde conosco. Muito boa tarde. Boa tarde, pastor Marcelo. Muito obrigada pelo convite. Eu cumprimento os telespectadores desse programa abençoadíssimo, não só no Brasil como no exterior, que Deus esteja guardando, abençoando e caminhando com vocês todos mais uma nova jornada. Olha, é uma honra tê-la aqui conosco, com certeza, e com certeza o Brasil inteiro começará a perguntar agora. Você que tem perguntas na área judiciária, pode estar ligando para nós, você que está nos assistindo, pelo telefone 0 Operadora 11 3895 7884. 0 Operadora 11 3895 7884. Já está aí na telinha da sua televisão. Inclusive você que está nos vendo agora pelo YouTube, pode estar ligando também ou mandando um WhatsApp no telefone 0 Operadora 11 975 35 4564. 0 Operadora 11 975 35 4564. E doutora Mali Ferreira, já tem perguntas que chegaram para nós até antes da programação começar. E o povo quer saber. A pergunta é: a lentidão do judiciário, que é um fato real, qual seria, na opinião da doutora, a solução para resolver isso? Bom, o que acontece é que o brasileiro tem um grau de litigiosidade muito grande, especialmente em São Paulo, que é a maior cidade do país em número de habitantes. E essa litigiosidade muito grande, ela faz com que o judiciário fique atolado de processos. E os juízes são poucos para essa demanda imensa no Brasil todo, em todas as áreas do poder judiciário. As funções do judiciário ficam sobrecarregadas, tanto o judiciário federal como o estadual, o trabalhista, o próprio eleitoral também, e o judiciário militar, e nós temos então uma demanda muito grande. Qual seria a solução então para a demanda? A primeira solução muito importante seria uma reforma do Código de Processo Civil, no sentido da diminuição dos recursos, porque a partir do momento em que os recursos são abertos ininterruptamente em todas as instâncias, as pessoas recorrem de toda e qualquer decisão, nós temos então um sobrecarregamento do Poder Judiciário. A segunda saída que temos muito importante, que já está sendo tomada, eu fui presidente do Tribunal Regional Federal Terceira Região de 2007 a 2010, instituímos no tribunal a conciliação em primeiro grau e a conciliação já no tribunal em grau de recurso, ou seja, fazíamos conciliação naqueles processos que já haviam sido julgados pelo primeiro juiz que deles conheceu, para que a demanda terminasse. A conciliação é um meio muito interessante de prevenir a litigiosidade, o próprio litígio, de pôr fim
a esses processos, porque na medida em que as partes conciliam, um cede um pouco, outro cede outro pouco, e se chega então à pacificação dessas controvérsias. É como conciliar, por exemplo, pastor Marcelo, um casal, um abre mão de alguma coisa, outro abre mão de alguma coisa e continuam caminhando juntos na ascensão daqueles objetivos dantes propostos. Eu acho que a conciliação agora está sendo levada à área pré-processual, significa dizer que antes do processo ser proposto em juízo, antes de ter andamento o processo proposto em juízo, as partes, então, têm uma conciliação pré-processual nos mesmos moldes que é feito no direito norte-americano e direito inglês. Então, apresentam-se as provas e tenta-se a conciliação para que possa morrer o processo ali. Antes de conseguir caminhar, o processo já morre. Eu acho que são as duas situações mais importantes, porque quanto ao aparelhamento do Poder Judiciário, precisa de muito dinheiro. E nós temos realmente fatias, parcelas do Poder Judiciário que estão desaparelhadas, tanto do ponto de vista de servidores funcional, como do ponto de vista de equipamentos técnicos. Eu acho que isso seria outra coisa muito importante para nós colocarmos. E a quarta visão que eu tenho para resolver seria a gestão do gabinete do juiz. É como a sua casa. Se não gerir bem a casa, desanda, as contas ficam sem pagar, falta arroz, falta o feijão, esqueceu de comprar o queijo. Tem que ter gestão. A nossa vida espiritual também tem que ter gestão, tem que gestionar a vida espiritual também. Você tem que estar em contato com aquele Criador que te deu todas as coisas. Assim como você gere bem a sua vida espiritual, a sua vida doméstica, a sua vida matrimonial, a sua vida sentimental, a sua vida econômica, o juiz tem que aprender a gerenciar melhor, fazer uma gestão propositiva e importante do seu gabinete. Todos os juízes têm que aprender a gerenciar a sua vida. Doutora, quando nós falamos de gerir bem o gabinete, aí surgiu uma pergunta. Eu queria que você continuasse ligando para nós, fazendo a pergunta a você de todo o Brasil. 0 Operadora 11 3895 7884, 0 Operadora 11 3895 7884. Está aí na sua televisão. Estamos aqui com a doutora Mali Ferreira, desembargadora do TRF, terceira região. E olha, eu quero preparar você porque muitas vezes se pergunta tanto e não tem respostas porque não tem para quem perguntar. Mas aqui no bloco O Povo Quer Saber, do programa Vida Plena com Deus, você saberá as respostas com certeza. A senhora falou sobre o juiz. E aí surgiu uma pergunta aqui que é bem interessante. Diz assim: a corrupção sempre existiu. Porque só agora o judiciário sentenciou os corruptos. E quando fala de judiciário, vem logo o nome do juiz Sérgio Moro. Quer dizer, ele está num estado absolutamente tranquilo e, de repente, pegou causas que movimentaram a nação inteira. Por que só agora o judiciário resolveu colocar na cadeia, vamos dizer assim, pessoas que outrora parece que eram imexíveis? Olha, uma questão bem interessante. Mas, olha, eu quero explicar a todos que o judiciário não põe e não tira da cadeia ninguém. Nós temos leis que foram feitas por essas pessoas que você votou, que eu votei, que nós colocamos lá em cima na Câmara, nós colocamos lá em cima no Senado, e quando junta Câmara e Senado, nós temos o Congresso Nacional. Eles fazem as leis. E, de acordo com essas leis, existem certos ritos que, passado algum tempo, nós não podemos mais cuidar disso. Quem faz a atividade que a gente chama em juridiquês de persecutório, ou seja, que vai perseguir algum ideário no sentido de buscar quem está cometendo infração penal, quem está cometendo, como o povo conhece bem, por crime, é a polícia. E é o Ministério Público quem participa dessa investigação. O juiz, ele é proibido de proceder de ofício por ele mesmo. Ele só procede quando ele é provocado pelas partes interessadas. No processo penal,
o juiz só vai proceder se o Ministério Público acionar o Poder Judiciário nessas ações de corrupção, que são chamadas ações penais públicas. É pública porque interessa a toda a sociedade e porque o autor dessa ação é sempre o Ministério Público. Ou estadual, se o crime for estadual, ou federal, que são esses crimes que os senhores estão vendo aí, da Lava Jato, Zelote, Operação Castelo de Areia, todas essas. Então, não é que só agora o Judiciário está julgando, o Judiciário sempre julgou. Eu fui corregedora também da Justiça Federal da Terceira Região, que abrange os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, e nós não tínhamos processos paralisados. Os juízes criminais trabalhavam e muito. É que não aparecia tanto na imprensa como aparece hoje, porque os personagens são mais próximos da gente. Então, você vê, os personagens envolvidos estão muito próximos, as empresas envolvidas são muito conhecidas do povo. Por isso que apareceu tanto no jornal. E dado o vulto de dinheiro que foi desviado, em tese, não sei se foi, se não foi, o caso não está comigo, parece que sim, dado o volume de dinheiro que foi desviado de uma empresa importantíssima até para a soberania nacional, como é a Petrobras, então agora essa matéria se tornou pública e recorrente nos jornais. E os juízes todos julgam, eu sempre digo para os meus juízes o seguinte, que o juiz, ele antecipa na terra um julgamento a que todos um dia seremos submetidos. É como se Deus falasse, olha, você tem que ser uma pessoa especial, porque eu estou delegando para você o poder de julgar os seus iguais. Então, eu até espero que Deus nos julgue como Deus e não como juízes, porque nós somos humanos e falíveis e erramos muito. Mas a verdade é que os juízes trabalham muito, julgam diuturnamente, o juiz leva trabalho para casa de final de semana e muito trabalho, mas só agora começou a aparecer nos jornais, porque existe o interesse da imprensa em algumas matérias, até para poder forçar a mudança de poder, a troca política, sempre há um interesse subjacente. Mas a verdade é que o povo está gravemente decepcionado com o que está acontecendo. E eu acabei de ouvir agora a bispa falando, e a pastora que antecedeu o programa que nós estamos, que se você é filho de Deus, se você crê em Deus, essa crise não vai chegar até você. Não se preocupe. Porque o Senhor está no controle. Se ele fez com que Nínive se arrependesse e que eram mercenários, que era um povo atroz, nós falamos do exército islâmico, eles estão muito longe do que eram os ninivitas, mas muito longe, muito longe. E se Deus mudou o coração daqueles homens, Deus há de mudar o coração dessa nação. Por falar nisso, você já orou pelos políticos do seu país? Você já orou pelas autoridades do seu país para que o Senhor faça uma mudança de base nesse povo? Você já orou pela pessoa que você elegeu há tempos atrás? Você já se lembrou de orar pela presidente da República, pelos ministros, pelo Poder Judiciário, por todos os membros do Legislativo? Já lembrou de orar? Então faz a sua parte que os juízes vão fazer a deles. Muito bem falado. E é importante, que a senhora falou agora, doutora, de orar. Tem gente que está nos assistindo agora e aprende apenas a reclamar, e a fala é que você tem que orar e que orar. Tem gente falando, temos aprendido aqui na nossa programação, através do nosso apóstolo Sérgio Lopes, de que o país, os índices informam, o ministro, com o maior respeito, o ministro Levi diz, e até a presidente Dilma diz, que está passando por uma crise. Mas se você crê, você está em Cristo. Se você crê, Deus fará algo grande sobre a sua vida. O apóstolo falou esses dias de uma programação que está na Record, parabéns aí a todos da Record, sobre os 10 mandamentos, e tem uma parte lá que o anjo da morte passa e as pessoas colocam o sangue do cordeiro. A palavra hebraica é passak, e passak quer dizer pular, quer dizer, a praga que era para entrar, pulou.
e com certeza vai pular a crise fora da tua casa. Você que está me assistindo agora, não vai ter crise não. Vai ter Cristo entrando aí na tua casa, no nome do Senhor Jesus. E no programa aqui, não para de chegar perguntas, aqui a tela está quase piscando, o pessoal está avisando lá, pastor está disparando a linha. Muito obrigado, você que está ligando para nós e fazendo a sua pergunta especial. Estou vendo aqui piscando a pergunta, doutora. Só antes de... Tem uma pessoa já está ali, ó. Renata Cardoso do Ipiranga. A filha de 17 anos recebe pensão alimentícia. O pai informou que a lei mudou e que não pagará no ano que vem, pois ela fará 18 anos. Isso é verdade, doutora? Eu não sei responder sobre isso, pastor, porque essa área não é minha área. Minha área é direito constitucional e tributário. Uhum. Mas se ele falou que ele não vai pagar porque a lei mudou, na verdade, ela teria, se for uma pessoa pobre, ela pode procurar a Defensoria Pública do Estado ou Defensoria Pública da União, porque a pensão deve ser pensão por separação judicial, né? Pensão alimentícia do pai para a filha. Ela pode procurar também a Procuradoria de Assistência Judiciária do Estado na Avenida Liberdade, 32, e ali ela vai ter toda a informação necessária sobre essa matéria. Não é minha área, isso é da Justiça Estadual. Estadual, não é da Federal. Aí surge uma pergunta agora da Justiça Federal e de alguns órgãos. Por favor. Interromper? Quando o pastor falou sobre horário e sobre o problema da crise, eu lembrei que eu ouvi um pastor comentando sobre Jonas, que sentou no alto da montanha para ver a destruição de Nínive, né? Verdade. Ficou lá quietinho, olhando, falou, deixa eu ver o que Deus vai destruir essa cidade, né? Aí o Senhor fez a boboreira, a lagarta comeu a boboreira, ele se irritou, ficou bravinho, o bravinho de Deus é aquele lá. Então, nenhum de nós deve se sentar no alto da montanha para esperar ver o que vai acontecer com Nínive. Dobra o teu joelho e pede por essa nação. É verdade. Vai buscar o Senhor. Sobre... Só falou agora sobre os órgãos públicos, sobre o judiciário. Qual é a importância real da ouvidoria, doutora Mali Ferreira? Olha, no meu tribunal eu criei ouvidoria quando eu estava na presidência também. A ouvidoria é o órgão que faz a comunicação, que é um canal de comunicação muito importante entre o público em geral, aqueles que são os tomadores do serviço do Poder Judiciário, e os membros do Poder Judiciário, desembargadores, juízes, porque muitas vezes é tanto processo que temos, a gente não sabe que tem uma causa lá, porque a gente vai pegando pela antiguidade. E às vezes um processo que não é tão antigo tem uma urgência muito grande de ser atendido na frente. Uma pessoa muito doente, que às vezes está à beira de um desenlace e não vê seu processo julgado. Então, o que acontece? A ouvidoria serve para isso, para você pedir uma preferência, por exemplo, sobre o seu processo, para que o desembargador ou o juiz julgue. A ouvidoria serve para você reclamar do serviço judiciário que foi mal prestado, para você fazer alguma denúncia, alguma queixa, que a gente vai poder tomar todas as providências, abrir um processo, se for o caso, mas deverá ser identificada essa denúncia e essa queixa. As denúncias e as queixas anônimas nós não tomamos conhecimento. A ouvidoria, na verdade, é como se fosse um portal de transparência da atuação do Poder Judiciário. É muito importante a ouvidoria em todos os órgãos desse país. Todo órgão público e toda empresa pública tem que ter ouvidoria. Aliás, na nova sistemática de compliance agora das empresas, a ouvidoria com um papel importantíssimo, que lá você vai, é o tal do saque. Você já viu quando você compra alguma coisa, vem serviço de atendimento ao consumidor, saque 0800, não sei o quê, aquilo lá é uma ouvidoria. A ouvidoria, ela funciona como um canal entre a pessoa que presta serviço e a pessoa que consome aquele serviço. No Poder Judiciário não é diferente. E que é muito importante, doutora, porque as pessoas estão nos assistindo agora pensando, será que eu tenho acesso? Lógico que tem, a doutora acabou de explicar que funciona e você precisa apenas, quem sabe, sair de onde você está e acionar os meios competentes para se fazer ouvir, aonde você estiver em todo o território nacional. Às vezes as pessoas reclamam, e você está me assistindo agora, mas, pastor Marcelo, os órgãos não funcionam, eles não caminham. Às vezes você precisa caminhar um pouco, precisa ir lá na ouvidoria, lá do seu estado, lá da sua cidade e se fazer ouvir, como diz a doutora Mali Ferreira, vai funcionar? Não, já funcionou para você, no nome de Jesus. Agora a pergunta
Essa aqui, doutora Marli Ferreira, chegou para nós semana passada e é algo bastante interessante porque envolve você agora, algumas pessoas que estão agora nos assistindo, talvez envolva alguém que você conhece ou envolva alguém que é parente seu direto. E a pergunta é essa. Tem até a ver com algo bem complicado. Sistema carcerário do nosso país, doutora Marli Ferreira. Como o judiciário, como a doutora enxerga essas pessoas que estão agora nas cadeias em todo o território nacional? E a pergunta que cabe é, funciona ou não funciona? Olha, não funciona. Primeiramente, não funciona. Segundo lugar, nós estamos atrasadíssimos em relação aos sistemas mais avançados do mundo. Você veja só que no Japão, quando um camarada é preso, ele não pode falar com o outro preso, ele não pode receber visitas, ele não assiste televisão, não lê jornais, porque ele fica sabendo que se ele tornar delinquir, ele vai para aquele lugar horroroso, que tem a roupa lavada, tem o quarto dele, o alojamento dele, tem a comida, mas ele não tem nenhuma diversão, é pão e água. E eu acho que realmente o camarada, quando é preso no Japão, ele não volta a delinquir, pastor, porque é horrível ficar naquele lugar. Agora o nosso é horrível várias vezes. Por quê? Superpopulação carcerária, as condições são péssimas, é uma universidade de crime, o camarada é preso, o indivíduo é preso por uma infração penal e lá ele aprende como é que ele comete piores infrações penais. E fora isso, nós temos um problema muito grave. Quando eu quis instalar presídios, nós estávamos para a instalação de presídio de Campo Grande, a luta, segundo o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo e a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, eles não conseguiam instalar presídio em nenhum município. Ninguém quer presídio. Uhum. Porque presídio significa, em volta dele, favelização, uma população flutuante de nível muito ruim, porque normalmente o pobre vai para a cadeia, o senhor sabe disso, que não é mentira. Uhum. E, resultado, ninguém quer presídio, nós então não temos vagas nos presídios. Tem uma parte grande da população carcerária que já deveria estar na rua, ainda está presa, porque não foi feito o cômputo e o cálculo das penas e de cumprimento de pena. É uma judiação isso, mas realmente quem entra para o cárcere não melhora em nada a sua vida. Não tem como. Eu acho que nisso eu louvo o trabalho das igrejas que têm esse atendimento carcerário para a população carcerária, porque é o único lenitivo da vida deles, é o único bálsamo que chega ao coração deles. Porque tudo é ruim, a comida é ruim, a condição é péssima, é subhumana a situação. Veja que um conhecido detento que veio agora da Itália para o Brasil, né, que estava na outra operação ali do mensalão, ele falou que preferia morrer a ficar numa cadeia no Brasil. E ele tinha razão, porque é preferível morrer mesmo. Uhum. Agora, não está nas nossas mãos, não está na mão de nós, juízes, porque nós não fazemos cadeia. Nós mandamos de acordo com a lei que a pessoa cumpra uma pena. Então, dependendo do estabelecimento prisional, aquilo lá tinha que ser fechado e reformado e restaurado. Nós batemos no problema do orçamento, que não tem orçamento para nada nesse país. A população carcerária do Norte e Nordeste é uma coisa horrorosa, muito pior que a de São Paulo. São Paulo já é horrível, mas lá em cima é de chorar. É de chorar. Então, a pessoa entra, faz a universidade do crime, faz pós-graduação em crime e sai pior do que entrou. Inclusive, infelizmente, doutor, nós vemos aí pelos noticiários que o crime que acontece dentro dos presídios sai do presídio e pessoas dão ordem de comando, às vezes dentro dos presídios, para resolver coisas fora dos presídios. Eu queria que você, que é nosso telespectador, orasse por isso, buscasse a Deus por isso, para que Deus pudesse intervir. Como disse a doutora Marli Ferreira, falta verba, eu só não sei aonde falta, mas falta verba,
Não há, quem sabe, alguém assumindo a responsabilidade devida para resolver o problema carcerário da nação brasileira. As pessoas entram no presídio, às vezes saem pior, porque fora eles fazem, digamos, o ginásio. Quando entram lá, saem PhD. Infelizmente, na arte do crime. Isso é terrível. Talvez, querido, o que você e eu precisamos fazer mais. Eu sou o primeiro da lista aqui. Precisamos orar para que o Senhor visite agora, em nome de Jesus, essas pessoas. Nós fizemos um trabalho como Igreja Comunhão Plena durante 3 anos, num presídio aqui em São Paulo, e de lá saiu várias pessoas transformadas pelo poder de Deus, inclusive um deles é pastor no nosso ministério. É algo que Deus tem feito para a glória do Senhor Jesus. E, doutora Marli, eu creio, e aí não é uma pergunta feita, agora é uma minha pessoal, de que o Evangelho tem um poder destrutivo contra o império das trevas dentro do presídio, com certeza, não é, doutora? Dentro e fora, né? Porque eu acho que o nosso problema dessa criminalidade latente, dessa situação em desfavor da sociedade, vem desde pequenininho, né? Vem da falta de estrutura de uma creche boa, as mães deixam os filhos jogados, de uma boa escola período integral, porque é importante isso. A mãe que vai trabalhar, a mãe pobre que vai trabalhar, não tem com que deixar os filhos. Os filhos ficam na rua à mercê de bandidos, sendo usados por traficantes, por criminosos de todo gênero, sendo aliciadas para o crime desde a mais tenra idade. Então, é um problema de base. É um problema de base porque não tem educação, não tem escola suficiente, o camarada não fica, a criança não fica na escola o tempo suficiente para aprender, é mal alimentado, é subnutrido. Então, vem vindo. Então, aquele desconforto, aquela sensação de estar perdido no mundo, só Jesus para restaurar isso. Só Jesus. Então, eu acho que fazer trabalho nessas comunidades carentes, eu acho que é papel do cristão, porque ali nós podemos recolher desse ambiente ruim, maligno, muitas crianças que serão os adultos de amanhã. Os menores delinquentes de hoje serão os adultos criminosos de amanhã. Minha mãe até escreveu um artigo muito interessante sobre isso, em 1963, 64, sobre isso, porque ele delinque hoje e amanhã ele vai ser um criminoso já apto para todas as searas criminais. Então, o trabalho do cristão tem que começar com as crianças. Ensina o menino no caminho que deve andar. E ainda quando ele for velho, ele não se desvia mesmo, porque aquilo fica martelando no ouvidinho dele. Então, eu acho que um trabalho com as crianças de tenra idade, naqueles locais onde moram, um trabalho com os jovens, dando ocupação, dando atenção e cuidando, eu acho muito importante. Nós temos um trabalho IBTE lá na região da Cracolândia, que as crianças estão levando os pais a Jesus. Vários pais se converteram e largaram a droga. E as crianças, uma graça, cuidadas, passam o dia lá, vão para a escola de manhã ou de tarde, vice-versa, ficam dentro do instituto, sendo cuidadas, tratadas e levadas ao caminho do Senhor. Só Jesus para cuidar desta nação. Não tem outra saída. E nós queremos, em nome de Jesus, que você que está nos assistindo agora, Deus está visitando você. Deus está visitando você agora, quem sabe está com alguém encarcerado. Pastor, é o meu marido, é a minha esposa, é o meu pai, é a minha mãe, é o meu filho, é a minha filha, é um parente, é um amigo. É em nome de Jesus que a graça do Senhor agora, o poder de Deus agora, possa visitar esta pessoa lá onde ela está agora encarcerada e seja ela livre primeiro do império das trevas. Seja livre agora de todo o encarceramento espiritual e possa servir ao Senhor no nome do Senhor Jesus. Olha, o nosso diretor aqui não para de mandar perguntas para nós. O Brasil quer saber. Vamos ver se a doutora Marli Ferreira pode responder essa pergunta. Essas são 2 perguntas do Davi Garcia, de Santo André, São Paulo. Diz assim: passa pela imprensa, rádio e TV que os salários dos deputados teve uma redução. Para onde vai esse dinheiro? Quer dizer, segundo a imprensa, o salário dos deputados teve uma redução salarial. Se teve, para onde vai esse dinheiro, doutora? Eu não vi isso. Eu também não assisti, mas até um milagre.
É até um milagre. Não, o que eu vi foi de um município que os vereadores tinham aumentado demais os salários, teve um movimento de massa da população civil, e aí eles reduziram. Esse dinheiro, quando há uma redução salarial nesse padrão que foi feito, evidentemente o dinheiro volta para os cofres públicos e volta para o órgão que deveria fazer o pagamento, no caso, a Câmara Municipal, se for deputado federal, para a Câmara dos Deputados, se for senador, para o Senado Federal e assim por diante, né? Então, o que teve também uma redução de salário foram os membros do Poder Executivo do Rio Grande do Sul, que estão com uma difícil situação orçamentária e financeira, estão devendo tudo que tem direito. Verdade. Então, esse dinheiro volta para os cofres públicos para atender às atividades finalísticas. Veja bem, a Constituição Federal, ela coloca algumas situações que são obrigação do Estado cuidar. Saúde, educação, assistência social, previdência social, são situações em que o Estado brasileiro, o país Brasil, tem obrigação de cuidar, tem obrigação de zelar. Então, esse dinheiro, uma parte do dinheiro recolhido dos impostos, de tudo que nós pagamos, vai para essas áreas. Saúde, educação, vai para a previdência social, assistência social, para cuidar exatamente daquela situação que a Constituição Federal fala, de reduzir as desigualdades sociais e regionais. Porque esse país é um continente. Por que ele é continente? Porque se você pegar a Europa toda é menor que o Brasil. O Brasil é muito grande. Então, como o Brasil é muito grande, nós temos que efetivamente reduzir a diferença entre o norte e o sul, leste, oeste, centro-oeste, porque São Paulo é muito rico, mas se você for no Acre, é uma pobreza imensa. No interior do Piauí, é uma coisa triste de chorar, e outros estados. Então, a Constituição fala o seguinte, que um dos princípios da Constituição brasileira e do governo do Estado democrático brasileiro é reduzir as desigualdades sociais e regionais, né? Então, por isso é que esse dinheiro tem que ir para essas atividades e não desviado para aqueles detentores do poder. Que infelizmente tem acontecido no país todo. Uma pena isso. Quer dizer, o Rio Grande do Sul está passando uma dificuldade enorme agora. E quero lembrar também a dificuldade que está passando agora o estado de Minas. Porque uma tragédia aconteceu nesse final de semana. Daqui a pouco o nosso apóstolo Sérgio Lopes vai estar orando pelo estado de Minas. E com certeza eu quero profetizar sobre a tua vida, você que está me assistindo agora, uma tragédia que tomou o estado, e não o estado não, a nação brasileira inteira. Pelo menos 5 crianças desaparecidas, sem contar, um número pelo menos não é oficial ainda, mas que nenhuma delas, em nome de Jesus, possa perecer. Nós cremos em milagre do Senhor. E por que disso? Às vezes porque, no caso ali, foi um acidente, segundo as informações, mas tem tantos lugares que estão nos assistindo agora que falta infraestrutura, falta esgoto, falta água, falta luz, falta moradia decente. Por quê? Porque o dinheiro está sendo desviado para o lugar que eu não vou nem falar para onde, porque não tem explicação. Ninguém sabe para onde. Mesmo com tudo aquilo que está sendo feito, nós podemos entender que apenas, ainda infelizmente, a ponta de um iceberg. E louvamos a Deus pelo poder judiciário, que tem sim, eu tenho visto isso, tem dado uma ação direta para solucionar o problema da corrupção. Não só o juiz Sérgio Moro, Vossa Excelência, que quem sabe ou está nos assistindo, ou quem sabe ouvirá de nós uma fala de que está agindo lá em Curitiba, mas também os juízes e desembargadores como a doutora, que têm agido com austeridade mesmo, para trazer ordem para aquilo que tem sido tão terrível na nação brasileira. Eu tenho aqui agora, a doutora ficará constrangida, mas eu tenho que falar aqui. Aliás, Alexandre Moura e toda a sua família do Rio de Janeiro disse assim, olha, não conhecia o canal e quando vi a desembargadora Amali Ferreira, minha família parou e começou a assistir. E a minha família está dizendo o seguinte para ela, diga para ela que o brilho de Deus é reconhecido sobre a história e a vida dela. Amém. Lá do Rio de Janeiro, o Alexandre Moura e toda a sua família. Alexandre, um abraço para toda a família e Deus abençoe vocês. Obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Está chegando ao final nossa parte do programa, doutora Amali Ferreira.
Mas eu queria que a senhora deixasse agora uma mensagem, representando o Poder Judiciário, para os milhares, até milhões de ouvintes agora, não só no Brasil, mas estamos sendo assistidos em muitos países ao redor do mundo. Uma mensagem do Poder Judiciário aqui da nossa nação brasileira, por favor. Olha, eu quero dizer para você que nos assiste e para aqueles que estão nos vendo pelo YouTube, que vocês acreditem nesse país. Porque esse país está sendo colocado debaixo da graça de Deus. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós vamos invocar a Deus para que o Senhor seja realmente o Deus dessa nação. Que nós possamos mudar a história dessa nação. Não fale mal do seu país. Não se desanime. Pelo contrário, lute para que você possa fazer no seu métier, no trabalho seu do dia a dia, na sua vida, alguma coisa de melhor para esse país. Porque é muito fácil criticar. É muito fácil você meter o pau ou ficar esperando para ver o que vai acontecer. Qual estrutura que vai ser demolida nos jornais amanhã. Mas nós cristãos temos que pedir ao nosso Deus que cuide de nós, cuide da nossa gente, que mostre os caminhos pelos quais devemos percorrer, que devamos percorrer para conseguir tirar o nosso povo desse sofrimento, dessa situação de extrema desigualdade e tristeza. Que o Senhor cuide da economia desse país. Que o Senhor cuide das igrejas desse país. Que o Senhor unja os seus servos nesse país. Que nenhum pastor dê mau testemunho nesse país. Nenhum filho de Deus dê mau testemunho nesse país, para que essa seja uma grande nação. Quando eu era pequena, a gente sempre ouvia que Deus era brasileiro. Lembra disso, pastor? Deus é brasileiro. Deus também é brasileiro. E nós louvamos a Deus porque esse país tem aumentado o número de filhos de Deus de forma grandiosa. E a sua missão é muito maior do que você possa imaginar. A Bíblia diz que é bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu coração firmado no Senhor, na árvore da vida. É assim que nós devemos ser. Dar testemunho, a nossa vida tem que ser transparente, o nosso trabalho tem que ser feito com amor, como ao Senhor, fazer tudo como ao Senhor. É assim que Deus pede para você, pede para mim, para todos os políticos desse país, que por acaso estejam nos ouvindo, para todos os representantes do Poder Executivo que estejam nos ouvindo, para você, dona de casa, para você, trabalhador, que trabalha na construção civil, que trabalha, vi que tinha um caminhoneiro por aí, que até mandou questão aqui, e eu quero dizer a você, não se envergonhe desse evangelho e não se envergonhe da sua fé. Se envergonhe das coisas erradas, porque Deus vai estar e já está no comando desse país. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Amália Ferreira. Agradeço mais uma vez a senhora e, com certeza, mais vezes aqui no nosso programa, por favor, no nome do Senhor Jesus. Amém. Quero agradecer você também, nosso telespectador, muito obrigado pela sua audiência. O povo quer saber, mande perguntas para nós, mesmo fora do nosso horário. Você pode estar acionando ali o WhatsApp, fazendo perguntas pelo nosso WhatsApp, ou até também ligando aqui na emissora. O nosso WhatsApp 0 operadora 11 975354564, 0 operadora 11 975354564, ou ligando aqui na nossa emissora no 0 operadora 11 3895-7884, 0 operadora 11 3895-7884. Nosso apóstolo volta daqui a pouquinho com a hora do seu milagre, mas eu quero falar com você agora que está nos assistindo. Em nome de Jesus, creia na nação brasileira, porque essa nação, o Deus dessa nação é o Senhor. Creia, você que está nos assistindo agora, em todo o território nacional, ouça esta palavra, você não está em crise, você está em Cristo. E é isso que temos aprendido na nossa Igreja Comunhão Plena, vida plena com abundância. Eu queria pedir 3 favores para você. Primeiro favor, dê glória a Deus, você que está nos assistindo agora. Dá um glória a Deus aí, dá um glória a Deus. Mas pastor, você não sabe o que eu estou passando. Já passou.
O Senhor acabou de entrar na sua casa, o Senhor acabou de entrar dando notícias boas para você. Talvez a pergunta que o povo quer saber, a maior pergunta é: o que eu vou fazer? O Senhor manda dizer para você: creia que o Senhor é Deus sobre a sua vida. O segundo favor que peço é: divulgue essa programação. Seja você instrumento de Deus. Se está sendo uma bênção para você, ligue para os amigos, ligue para os conhecidos, ligue para os parentes. Use o Facebook para você, quem sabe, falar bastante dessa programação. Você pode acionar o Facebook do nosso apóstolo Sérgio Lopes, AP Sérgio Lopes, e ali procurar ali os Facebooks que compõem o apóstolo Sérgio Lopes, e você está colocando ali como amigo dele, e você com certeza vai ter aí uma resposta do Senhor através da vida do nosso apóstolo Sérgio Lopes. E o terceiro favor que eu peço para você, no nome do Senhor Jesus, é: permaneça na programação, porque é só o começo, viu? Daqui a pouquinho, o nosso apóstolo Sérgio Lopes voltando com a hora do seu milagre e atendendo todo o Brasil ao vivo. Você do Rio de Janeiro, você de Belo Horizonte, você de Brasília, você do Ceará, você da minha terra, João Pessoa, olha, fique ligado, e de todo o território nacional, você lá do Rio Grande do Sul, você de Porto Alegre, todo o território nacional ligado aqui na programação do programa Vida Plena com Deus. Quero mandar um abraço especial, pastor Luizinho, um beijo no seu coração, obrigado pela audiência, viu? Eu sei que você tem orado por nós, o pastor Luizinho, meu amigo, meu irmão. Um abraço também para a dona Eliane Fontana, uma amiga querida lá de Vinhedo. Beijo, tia Eliane, Deus abençoe a senhora e o tio Armindo, que está nos assistindo agora também, em nome de Jesus. Daqui a pouco voltamos, já com a hora do seu milagre, com o apóstolo Sérgio Lopes. Deus te abençoe!